Fala, gente, Papo Doce, nosso canal de conversa, de bate-papo aqui com os amigos e amigas que gostam dessas conversas que a gente tem aqui. São conversas do dia a dia, são todos os assuntos, inclusive política, que a gente vai falar hoje rapidamente. Sempre tudo que eu falo aqui é opinião, em muitas coisas eu me aprofundo, porque é a minha área de conhecimento, é a minha área de estudo, é a minha área de pesquisa. Outras coisas a gente apenas opina, comenta como um mero, vamos dizer, trabalhador das ciências políticas, digamos assim, apreciador das ciências políticas, não sendo profissional da área. A gente está fazendo nosso primeiro vídeo aqui com o nosso fundo, né? Fundo devidamente preparado para o nosso estúdio. Isso foi feito, gente, pela AIC Sinalização, lá do Flávio, tá? O designer todo é da minha querida Dani Rocha. Todo o designer gráfico aqui é da Dani Rocha. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando direitinho. Quando tiver devidamente pronto, ainda faltam alguns detalhes, né? Então, se você é do Recife, região metropolitana, Pernambuco, né? Procure aí AIC Sinalização do Flávio. Diga que foi a gente aqui que mandou ele dar um desconto, tá? E se você é do Brasil inteiro, contrate uma designer profissional, que é a minha querida Dani Rocha, que faz um trabalho, a marca dela tá até aqui, vai aparecer. Eu vou mostrar a marca dela para vocês aí. E quem teve aqui foi nosso amigo Sérgio e o Matuto, lá da AIC Sinalização, fazendo essa montagem. Sérgio, Matuto, um abraço, obrigado. A receptividade talvez não tenha sido muito boa, amigos. É porque a gente tá cheio de problema aqui, mas vocês foram super profissionais. Parabéns pelo trabalho aí. As irregularidades que ficaram foi por culpa da parede e não por culpa do trabalho nem da Dani Rocha, que fez o design, né? Nem do Flávio lá da AIC Sinalização, muito menos do Sérgio e do Matuto, tá certo? Que vieram aqui. Muito obrigado, meus amigos. Espero que a partir de agora, amigos, o Sérgio e o Matuto. Tá? Gente, eleições na Venezuela, é isso. O Nicolás Maduro lá se proclamou, né? Não se proclamou, teve eleição, não vou dizer assim, tô brincando, mas assim, é uma eleição duvidosa. Existe na Venezuela, o sistema eleitoral da Venezuela é muito parecido com o do Brasil, é muito parecido em muitas coisas, a urna eletrônica, né? A diferença é que, e é interessante isso, quando tem esses líderes autoritários, né? Interessante que o Maduro lá instituiu coisas que o ex-presidente Bolsonaro queria aqui, como o voto impresso. Lá tem o voto impresso, né? Que é um perigo, né? O voto tem que ser secreto, na minha opinião. O voto tem que ser absolutamente secreto, inclusive impossível da pessoa carregar qualquer comprovante da urna. Na minha opinião tem que ser, porque imagina o dono da boca de fumo onde mora o cara, olha, traga o comprovante para ver se você votou no candidato que eu mandei. Imagina. Não tem nenhuma condição, o voto tem que ser absoluto. Mas enfim, lá tem essas peculiaridades, né? O voto é impresso, né? Interessante que era o que o ex-presidente queria aqui, né? Isso me chama muita atenção, como muitas vezes os líderes de extrema direita, como na minha opinião é o Bolsonaro, como de esquerda, quase extrema esquerda, é o Maduro, né? É impressionante também como a intenção é a mesma. Ele militarizou o governo, né? Hoje a Venezuela é uma ditadura militar. Qual é a diferença daquilo ali para uma ditadura militar? Os militares foram todos cooptados, é o único setor praticamente, é um dos poucos setores do funcionalismo público da Venezuela onde se ganha muito bem, são os militares, e essa cooptação, essa ideia de trazer os militares para o governo, né, é muito parecido com o que o ex-presidente Bolsonaro tentou fazer aqui, fez enquanto foi presidente. Muito parecido, é isso que ele vem fazendo, né? Sempre com ameaças, e o Maduro trabalha muito parecido. É interessantíssimo isso, é uma coisa para a gente fazer um vídeo, como se parecem, né? E esses grandes líderes também de extrema direita, por exemplo, eles têm uns fetiches, umas coisas interessantes. O Maduro disse em certa ocasião que um passarinho veio e disse que ele seria o novo líder da Venezuela. Há muitos anos atrás ele disse isso, vocês lembram? Foi motivo de reportagem e tal. E ele disse que esse passarinho era o Hugo Chávez. Foi o Chávez que veio em forma de passarinho e disse a ele, quer dizer, o Milei lá na Argentina, esse extremista, esse maluco absolutamente doido lá na Argentina, já os argentinos arranjam um lugar para ele, também disse coisa, fala com o cachorro, né? O Milei se aconselha, fala com o cachorro dele que morreu, era uma loucura. Quer dizer, eles não entenderam ainda, esses líderes, tanto de direita como de esquerda, que a democracia é justamente a arte de falar com o povo, e não com um passarinho ou com um cachorro, né? E não essas coisas. Deus, você vê que o Maduro chama o adversário de demônio, muito parecido com o ex-presidente aqui. Mas vamos lá, voltando para a Venezuela. A eleição na Venezuela, gente, vamos lá. Vamos ser honestos, eu me identifico
sou uma pessoa que sempre, na minha vida inteira, votei na esquerda e continuarei votando. Jamais darei um voto para alguém de direita, porque eu não posso. Sou pobre, não posso ser de direita. Eu gostaria muito de querer vender tudo, privatizar tudo, mas não posso. Eu não posso. Eu preciso do Estado, né? Isso é um assunto também para outro vídeo. Mas esses líderes de direita, eles têm características muito peculiares. E a eleição na Venezuela, gente, ela já é uma fraude. O processo eleitoral pode até ter sido correto. Acho que o Lula está tomando a posição correta de não tomar lado ainda. Ele está aguardando as famosas atas de urna, né? Atas das urnas, porque o sistema eleitoral na Venezuela é muito parecido com o nosso. No Brasil, para quem não sabe, toda vez que termina a votação numa sessão, lá na sessão onde você vota, pode ficar lá até o fim da votação. Terminou, o presidente da sessão imprime toda boletim daquela urna e cola, prega, né, de forma madura, prega com durex, uma cola, sei lá, fora da sessão, para que os fiscais tenham acesso ao resultado daquela urna. Todas as urnas têm isso no Brasil. Claro, eles colam lá de forma bem, né, primária, não é como o Sérgio e o Matuto colaram aqui os nossos adesivos, né, que aqui é profissional, é outra coisa. Né, mas todo mundo tem acesso, e os fiscais têm acesso. Se fosse possível ter fiscais realmente em todas as urnas, que eles se comunicassem rapidamente, o resultado poderia se dar por aí. Né? Esse resultado vai para o Tribunal Superior Eleitoral, que vai divulgando e rapidamente. É um sistema muito bom, apreciado, admirado no mundo todo, como o da Venezuela. Da Venezuela só instituiu, como o Bolsonaro também queria aqui, o voto impresso. Lá tem um voto impresso e tem uma urna paralela ao lado daquela urna, para haver uma certa, vamos dizer, acariação, né? Por amostragem, pegas algumas urnas daquelas e vê se bate o resultado com a urna eletrônica. Né? Então tem formas vamos dizer, de se averiguar, como nós temos no Brasil. As nossas urnas são auditáveis, né? Lá também são por esses caminhos até. Tem algumas maneiras, tem algumas maneiras de auditar o resultado das eleições, tá? Mas por que eu digo que foi uma fraude? Gente, eleição é o povo votando livremente e os candidatos, dentro das regras, podendo se candidatar livremente. Essa moça lá na Venezuela, acho que é a Corina, né? Não me lembro o nome dela. Essa moça tem tanta credibilidade quanto a Damares aqui. Nenhuma. Né? A Damares que fala aquelas coisas horrorosas, absurdas, e simplesmente diz que ouviu na rua, lembra? Ela como ministra diz que ouviu na rua alguém dizer que as crianças tiravam os dentinhos das crianças, né, para que elas pudessem fazer sexo oral. Uma coisa absurda, sabe? Que depois ela disse que coisa nenhuma, que ouviu na rua aquilo ali. Como é que uma ministra, primeiro, se ela tivesse ouvido aqui, escutado aquilo como uma denúncia, ela tem que mandar fiscalizar. Ela é ministra de Estado do Bolsonaro. Então é uma lunática, e essa lá da Venezuela é tão lunática quanto. Para mim, ela tem a mesma credibilidade que essa Damares aqui, mesmo, nenhuma, zero credibilidade. Porém, ela era sim uma candidata em potencial na Venezuela e foi proibida pelo Hugo Chávez de ser candidata, pelo sistema, né, de justiça do lá de ser candidata. Isso já demonstra que o Nicolás Maduro, não estava interessado em eleições realmente livres, com o povo votando livremente, escolhendo seus candidatos. A oposição lá, os candidatos de oposição, não têm acesso aos meios de comunicação. Em um país em que mais de 40% da população não tem acesso à internet, só quem tem acesso aos meios de comunicação é o Maduro, é o governo. Isso são eleições livres? Você, meu amigo, meu irmão, é de esquerda? Pense nisso. Você queria isso para o Brasil? Você queria que fosse assim no Brasil? É sério? Porque aqui a gente não é apaixonado por político. Político é para a gente cobrar dele, cobrar resultado. Era isso que você queria para o Brasil? Não, aí você quer para a Venezuela. Ou aplaude esse tipo de comportamento desse ditador, é o que o Maduro é. A Venezuela hoje é uma ditadura militar, gente. Foram cooptados os militares, como o Bolsonaro fez aqui nos 4 anos em que foi presidente, e por pouco. A sorte é que o Bolsonaro é muito mais covarde do que o Maduro. O Maduro bota muito mais a cara dele própria. O Bolsonaro é um covarde, botou aquele bando de abestado para se sujeitar ali no 8 de janeiro a invadir, quebrar tudo lá nos 3 poderes, e se sujeitaram lá a 17, 18, 12, 13, 15 anos de cadeia por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. E foi. Aqui não está um abestalhado que acredita que aquele povo foi lá de Bíblia e bandeira para dar golpe. Não, aquele pessoal não foi dar golpe, não. Aquele pessoal foi causar o distúrbio, foi causar comoção social, foi complicar, porque se eles ficam ali e o exército apoia, estava dado o golpe. E aí o mito viria dos Estados Unidos, covarde que foi para os Estados Unidos, viria primeiro e único para reassumir
o poder nos braços do povo, tendo dado um golpe no Brasil. Não sustentariam, mas teríamos muitos problemas. Provavelmente esse canal não estaria nem falando essas coisas aqui, por mais que fale com respeito. Então, gente, as eleições na Venezuela já são fraudadas por esse motivo. Não é livre. Os candidatos, as pessoas não se candidatam livremente. As pessoas não têm o mesmo acesso como é aqui. Tem as regras para ter tempo de televisão, mas tem o candidato e tem a oposição. Lá não pode. Num país, como eu disse, que mais de 40% da população não tem acesso à internet e a smartphone. Ou seja, vamos aguardar, acho que o Lula está tendo a atitude correta, esperar o posicionamento primeiro dessas atas eleitorais, né? Precisam ser divulgadas, o Maduro está segurando isso, não sei porquê, ele precisa aguardar isso, né? Essas atas, que são os boletins de urna daqui, né? Para que, junto com outros países grandes, países importantes, alguns já reconheceram, já deram parabéns a Maduro, isso é puramente ideológico. Outros já criticaram, como o Milei lá, que fala com um cachorro. Daqui a pouco a Argentina acha o caminho desse Milei lá. Paciência que daqui a pouco eles acham um caminho para ele. Vai ser enxotado de lá, com certeza. É só aguardar, porque a miséria está aumentando, né, com essas bobagens que esse alucinado está fazendo lá. Então tem que aguardar esses boletins. O Lula está agindo corretamente para que o Brasil oficialmente se manifeste. Você vê como é uma posição interessante do Lula, né? Você vê o que é um democrata. Você pode não gostar do Lula. Eu tenho muitas críticas em relação a ele, ao governo dele, a esse governo dele, inclusive. Mas é um democrata. Os últimos discursos do Lula são todos assim: quando eu terminar meu mandato, o Brasil vai estar melhor. Quando eu terminar meu mandato, o Brasil vai ter um melhor salário mínimo. Quando eu terminar meu mandato, vai ter mais faculdade. Isso é legal, é um democrata falando no fim do mandato. O outro vivia dizendo: nem Deus me tira dali. Se eu perder é porque foi roubo. Veja a diferença de um democrata para um ditador, para um cara que sempre foi a vida inteira, como Jair Bolsonaro, apoiador de ditadura militar, inclusive de tortura, o crime que inclusive matou o nosso Jesus Cristo. Jesus Cristo foi morto torturado. Então, apoiar a tortura só por esse caminho. Quantas vezes, acho que se Jesus Cristo voltasse hoje, ia ser: vai para Cuba, esquerdopata, esquerdista. Acho que ia ser assim com ele, porque ele estaria onde? Jesus Cristo estaria onde? Não fosse entre os pobres, entre os miseráveis, né? Aí dizer: olha aí, esquerdista hipócrita. Eu queria dizer. Agora, se você quer, antes da gente fazer um outro vídeo sobre isso, o Lula, os partidos de esquerda, alguns deles estiveram diretamente envolvidos com corrupção? Sim, tiveram, e a gente pode fazer outro vídeo sobre isso. Mas fechando esse vídeo de hoje, agradecendo mais uma vez a AIC Sinalização, a minha querida Dani Rocha. Dani, um beijo. Ao Matuto e ao Ceros, que vieram aqui instalar o nosso fundo, e agora nós temos um estúdio decente. As eleições na Venezuela já são fraudadas, não são livres, não são democráticas. O resultado pode até ter sido isso mesmo, mas claro que ele cria, o Maduro cria lá uma situação que ele diz: são as regras, porque as regras é ele que cria. Ele cria as regras, e aí depois disso são as regras. Porque lá a Corina, sei lá como é o nome dela, não pôde se candidatar, porque as regras tinham lá uma história, pegaram elas, não, como fizeram com o Bolsonaro. Aqui, que está inelegível. A diferença é que aqui o Bolsonaro foi inelegível porque ele reuniu os representantes dos países mais importantes dentro do Palácio do Governo para dizer que as eleições do Brasil eram fraudadas sem ter nenhuma prova, só para causar o problema, sempre com vistas no golpe que ele queria dar, que vai sobrar para ele, eu não tenho dúvida nenhuma. Quem achar que não, tem muita gente que diz aí: duvido o Bolsonaro ser preso. Amigo, o que vai sobrar para ele é a cadeia, vai ser preso. Teve outro que disse aí: se não foi até agora, por que é que vai ser? Porque estão fazendo dessa vez corretamente, não vão fazer como fizeram com o Lula. Que o Sérgio Moro correu para botar na cadeia, precisava aparecer, precisava ir para a política, e quando eu dizia isso era achincalhado. Olha, esse Sérgio Moro só quer ir para a política. Você é doido? Você acha que um cara com carreira brilhante, um magistrado, vai entrar nessa nojeira? Onde ele está hoje? Ele é a esposa, viu? Que é logo assim: Bolsonaro é logo a família toda, o Sérgio Moro é logo ele e a esposa. É isso. Então estão tendo cuidado para não fazer como fizeram com o Lula, porque senão depois tem que anular tudo. Não pode. Sem prova, não pode botar na cadeia. A vantagem nossa, que queremos sim a punição pelos crimes que ele cometeu. Eu quero o Bolsonaro sadio, altivo, forte, para que ele cumpra a pena que vai ser determinada para ele pelo judiciário, com direito à defesa, ao contraditório, tá? Que seja dado a ele a presunção de ser inocente agora,
tá? Mas não há nenhuma dúvida que será condenado sim. E simplesmente não vai ser logo, porque estão fazendo da forma correta para depois não ter que anular tudo, porque assim, não foi só os processos do Lula que foram anulados e os da Lava Jato. A Operação Satyagraha lá atrás já foi a mesma coisa, foi tudo anulado. Isso lá no começo dos anos 2000, lá nos anos 90, fim dos anos 80, Castelo de Areia, outra operação, também tinha um baita juiz como o Sérgio Moro, esse é o cara, e a Globo todo dia, esse cara é Deus. Foi tudo anulado e o pobre do juiz, o juiz foi afastado e o pobre do delegado botado aí numa comarca dessa aí, sei lá de onde, do interior. Tá vendo? Então tem que ter cuidado mesmo, tá correto, e assim deve ser sempre. Erraram com o Lula, porque para quem queria ver o Lula na cadeia aí, tá o Lula aí com atestado de inocente, presidente da República agora, né, fazendo um governo, na minha opinião, de regular para ruim, pouca coisa boa. O problema é que o do Bolsonaro era péssimo. Rapaz, tu imagina se Bolsonaro fosse presidente ainda, como estaria os preços dos alimentos? Já está aumentando com o Lula, depois de ter dado uma baixa, mas aumentou já algumas vezes, remédio e alimento. Imagina com o Bolsonaro, que era toda semana aumentando. Gente, se inscreve no canal, compartilha, obrigado, um abraço, até o próximo vídeo.